Amados do Senhor Jesus, no seu nome, boa noite. Primeiro eu quero agradecer à igreja. Tenho certeza de que já estive aqui uma vez. Há muito tempo, não para mim, para os mais novos aí, mas há uns 30 anos, 30 e poucos atrás, que eu vim a mando do meu chefe, reverendo Edésio Schecker, que trabalhei sob suas ordens com a Mocidade Presbiteriana do Brasil. E não estava só, porque tinha lá, ombro a ombro, o presbítero Daniel. E vim agora para saber que o presbítero, colega de presbitério lá de Mogi das Cruzes, tem os filhos aqui. E isso nos aproxima. Mas a razão pela qual eu quero agradecer grandemente é pelo amor que vocês têm. Que Deus os abençoe, eu quero orar. Pai amado, traduz este pedido, que o Espírito traduz aos teus ouvidos, aos corações do povo, para que seja tua palavra em verdade, tua palavra em amor, e ambos cheios de beleza, da beleza da tua graça, manifestada pelo teu Espírito. Em nome, pois, de Jesus. Amém. Meu filho esteve aqui recentemente, e quando ele perguntou se eu estaria na igreja do reverendo Itamar, ele disse, eu já estive lá. Eu disse, mas eu não vou à igreja, eu vou num resort, que Deus está me dando de presente um tempinho na beira da praia. Não que eu tenha usado a praia, porque eu já gostei muito, mas atualmente eu estou com um problema com sal, céu, sol, e eu gosto muito da sombra. Mas Elizabeth gosta de um passeio na praia e, por amor, eu sou capaz até de me aproximar do sol. Vim falar de amor. E até meu filho disse, falar de amor na Bahia é terra de amor. Sim, mas sempre há alguma coisa a mais que se pode falar de amor. E esta coisa a mais da palavra de Deus não é um adicional. É puro como pão e água, satisfaz como doce de chocolate, melhor do que água de coco. Eu quero ler um texto que está em 1 João, capítulo de número 4, os versículos de 7 a 11. 1 João, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O título que eu coloquei aqui para minha referência é Amor e Amar. E esse é tema cantado desde Adão e Eva. É mais antigo do que andar para frente. Mas o poeta Manuel Bandeira disse umas palavras gostosas, sou poeta e invento palavras novas. Por exemplo, inventei o verbo te adorar, te adoro, teodora, intransitivo. E é nessa miscelânea, neste meio sermão do crioulo doido, em mistura de
amor e amar, é que eu quero me bater um pouquinho com os irmãos. Quando a palavra de Deus começa dizendo, amados, amai-vos, eu já começo a dar risada. Porque é uma repetição de termos, no próprio original é uma repetição que fica meio gozada. Mas não é que é uma verdade no nosso coração e que não pode deixar de ser repetida. Eu estou aí na minha lua de mel, logo vai acabar, estou com 44 para 45 anos de casado, e ainda a minha mulher acorda e fala, eu te amo. Naquela hora, eu me sinto tomado como que pelos braços dela e laço com um beijo, mesmo antes de escovar os dentes. Porque este amor vivido, destilado ao longo do tempo, nunca perde o sabor. A repetição não faz com que ele perca o significado. E eu tenho a impressão de que o Espírito Santo colocou estes termos, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor, falando tanto de amor, tanta repetição, é porque ele queria que entendêssemos e sabe que nós somos duros para entender. Deixa-me contar uma historinha para introduzir o sentimento da coisa. Eu era missionário entre os judeus, evangelizando indivíduos aqui no Brasil, e um dia na cidade de São Bernardo do Campo, encontrei uma senhora que havia solicitado pelo seu filho uma visita. E ela me contou uma história que, naquele momento, eu ainda tinha o coração de leão novo e cabeça de burro velho, eu ainda não entendia muito bem as coisas e parece que ouvi, mas só depois fui saber o quanto me marcou. Senhora judia havia sido presa com a família e levada a um campo de concentração. Casada fazia 3 dias, ela não tinha tido oportunidade de coabitar com o marido. Foi presa no casamento. Depois de idas e vindas, um dia em que ela foi levada num trem para um local onde iriam entrar em caminhões fechados diferentes, e como o boato já passava de que as pessoas eram levadas para a morte, o marido desta mulher arrancou de uma metralhadora, arrancou das mãos de um guarda e começou a matar gente. Eu creio que eu teria vontade até de ter participado dessa. Parece tão romântico no realismo que impera, mas deve ter sido coisa dura. Matar para não morrer, matar para defender a amada, matar. E no desespero ele disse, corram, desapareçam. E o tempo passou. Havia empreitadas de condução dos refugiados através das fronteiras, e aquela senhora acabou vindo para o Brasil. Passaram-se os primeiros 20 anos, ela solteira, dizia, eu peço a Adoshem, o nome santo, para não dizer o nome de Deus, eu peço que ele traga meu marido. Passaram-se mais 10 anos, e naquele dia eu disse, olha, eu quero orar com a senhora, quero que a senhora entenda, vamos fazer um pedido a Deus, eu que creio em Jeová, e creio porque creio naquele que Ele enviou, para que por Ele eu tivesse acesso, e eu quero orar pela senhora. A senhora me permite? E oramos ali. Saí como quem entra numa igreja, canta, sente eflúvios de louvor, e depois sai e se esquece de Deus. Me esqueci daquela senhora. Por obrigação na minha agenda, devia voltar alguns dias depois. Voltei de 15 a 20 dias para ver como ela estava. E aquela mulher tinha um sorriso muito grande,
e me contou outra história. Por 30 e poucos anos, o marido a procurara através da Europa e dos Estados Unidos. Ia seguindo as famosas listas de nomes de traficados, procurando aonde ela pudesse ter sido recebida. E acabou descobrindo-a numa vila de uma grande cidade da grande São Paulo. Ele estava ali com ela. É impossível calcular a emoção que ela sentiu. Eu tenho cá meus sentimentos, tenho cá minhas dores. Já tive a minha bagagem de sofrimento, desde a minha mocidade, passando pelos percalços que a vida apresenta, mas eu não conseguia entender os sentimentos daquela mulher. É claro, Elizabeth passou 1 ano e meio longe de mim. Eu implorava que ela voltasse nas minhas cartas. Um dia eu escrevi: se você voltar, nós casamos. Antes da carta chegar lá, ela já estava de volta. E nós nos casamos. Mas vai aí meu sentimento de distância. Mas aquela senhora teve uma reaproximação. E a gente vai perguntar: mas pastor, por que tanta emoção? Eles se converteram? Eu não sei. Pergunte ao Senhor Jesus lá no céu. Mas eu vou contar um primeiro segredo do amor, é no qual eu quero me basear. Casamento entre crentes é chamado de casamento no Senhor. Casamento entre crente e incrédulo não é chamado no Senhor. E casamento entre incrédulos não é chamado no Senhor. Mas crente com não crente, e não crente com não crente, todo casamento é diante de Deus. Porque o Senhor instituiu o casamento no início da sua criação, para toda a humanidade, antes da queda, e declarou que para extinguir a solidão do homem, faria uma igual que lhe fosse como frente a frente para confrontá-lo, e que ambos deveriam refletir um para o outro a glória de Deus. E o pacto do casamento é um pacto entre um homem e uma mulher diante de Deus, para que nós aprendamos a família da Trindade, um homem e uma mulher diante de Deus. Então, quando o Senhor fala aqui, pelo Espírito, amados, amemo-nos uns aos outros, ele faz uma primeira argumentação, porque o amor procede de Deus. Existe amor em todo lugar aí no mundo. Eu, por exemplo, quando tenho falta deste calor interior, eu arranjo lá os meus CDs e toco Caíme. Eu gosto do João Valentão, parece o Vadislau. Mas depois de tudo eu saio ainda cantando, mas sem que o amor domine meu coração. Mas se eu vou à palavra de Deus, e vejo porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, isso sim me enche o coração. Da mesma forma, casar é bom. Olha, eu casaria de novo, viu, Elizabeth? Hoje, quando eu escutava uma música, foi ontem, hoje, escutando uma música popular, lá eu botei meu joelho no chão e pedi a Beth para casar de novo comigo. Que eu quero. Vai mais uma vez, porque vai que dá para durar mais 45. A gente vai fazer uma festa. Mas não se compara ao fato de que eu amo Elizabeth no Senhor. Eu vou até contar por quê. Eu já tentei parar de mentir e não consigo. Às vezes a pessoa passa por perto, especialmente quando a gente demora para se encontrar. Como é que vai, pastor? Eu digo, tudo bem.
estou lá com as minhas dores, estou tremendo, estou com medo, estou ansioso, mas o tudo bem sai, porque se eu disser que está tudo mal, vai dizer que eu sou mau pastor, ou mau crente. Às vezes eu tento ser um marido melhor, vou então à beira da minha cama e oro: Senhor, muda a Beth, faz-a mais espiritual do que ela é. Tem vezes que eu sinto Deus falando: para com isso, rapaz, vai orar por você, com a sua esposa trato eu, pede para mudar o marido dela. E aí eu entendo o que é que Jesus faz no meu coração. Eu amo a Beth porque Jesus. E se os homens do mundo soubessem a graça que há no casamento no Senhor, eles não dispensariam este passo de aceitar a Cristo e vivenciá-lo no amor a dois, no amor do casamento. Mas nós mesmos, os crentes, não usamos lá isso como deveríamos, não. Eu vou fazer uma pergunta, não quero que respondam, porque eu não quero que passem vergonha. Mas o que quer dizer aquele negócio de Deus amou o mundo de tal maneira? Uma vez, na cidade de Araras, interior do estado de São Paulo, preguei sobre João 3,16. Eu tenho 8 sermões, de tanto que eu gosto desse texto. E à porta ele me falou: olha, pastor, o senhor falou pouco, mas falou besteira. Olhei para a cara dele com ar de poucos amigos, ele não aceitou e devolveu: o senhor não sabe o que está escrito. Disse: então o que é? Ele falou: está na cara, Deus não amou o mundo. Deus não mandou odiar o mundo? Não falou que o mundo nos odiaria? O mundo não matou Jesus? Então não dá, Deus amou o mundo de jeito maneira. É que jeito maneira é uma expressão paulista para de jeito nenhum. Então cada um lê conforme quer. Nós vamos achar engraçado o cara ter dito que Deus amou de jeito maneira, mas nós, quando pensamos nessa maneira, não sabemos o que quer dizer. Meus alunos lá falam: de tal maneira, desse tamanho. Então, tal é um negócio desse tamanho. Não, de uma maneira, assim, sem palavras. Não, esquece aquele cântico, Deus amou o mundo sem palavras, porque não foi verdade. Na cruz, ele falou 7 palavras, e para revelar-se a nós, usou a palavra, a Bíblia. Então, há momentos que palavras resolvem. E quando você tiver que fazer silêncio, é quando você se cala sobre o pecado dos outros e cobre com amor. Silêncio são pausas da verdade, da música verdadeira do Evangelho. Na verdade, o que está escrito ali é tão simples. Vejam bem, porque do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, para todo aquele que nele crê não pereça, de tal maneira amou Deus o mundo. O que está escrito lá é muito simples. Da maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, dessa maneira Deus levantou Jesus. Tal como no deserto, os homens olhavam para a serpente que era sinal da sua condenação. E por reconhecer a graça de Deus sacrificando a serpente e não a nós, eles eram salvos. Assim, quando eu olho para o Senhor Jesus Cristo, entregue por Deus para pagamento do meu pecado, pagamento feito a Deus, eu descubro a graça que há e sou feito filho dele. Agora percebam isto no casamento. Eu estava chegando em Boa Esperança, em Minas Gerais, e a televisão estava lá. Eu até fiquei contente, pensei que fosse para mim, mas não era não. Havia um senhor lá que estava fazendo 75 anos de casados. O filho e a nora faziam 50 anos de casado. E o neto, e como é que chama? A neta pela lei? Estavam fazendo 25 anos de casado. Era uma festa tremenda. E eu me lembro da repórter chegar e perguntar daquele jeito global: vocês já pensaram em acabar o casamento?
E o velhinho disse, já, de vez em quando queria dar uns tiros, mas nunca teve espingarda em casa. Pois a realidade é essa, é que casamento é coisa dura. Olha, eu não sei, ter mulher é fácil. Eu acredito que o duro é aguentar os homens. Eu não sei como é que a Beth me aguenta. Mas sei que Deus olha para mim através de Jesus Cristo. E na sua graça perdoa os meus pecados. E quando eu não tenho mais jeito, o Espírito de Deus convence meu espírito de que há toda esperança de transformação. O amor procede de Deus. Ele jamais acaba porque não é nosso. O meu amor acaba sim. Outro dia a Beth me pisou no pé. Aquele pé que tinha unha encravada. Ela podia ter pisado em todos os dedos, mas doeu naquele, que precisava ir para o pedicuro. Naquele momento, eu quis ver a Beth sem pé. Conhecem o poema, não conhecem? Do Rui. A certo cinema fui e me sentei junto ao Rui. Aquela cabeça imensa, um cabedal de conhecimentos, não me deixou ver o rosto da minha amada. Confesso que naquela hora desejei ver o Rui sem cabeça. De vez em quando eu acho que a Beth quer me ver sem cabeça. Mas porque o amor procede de Deus, podemos lançar mão deste amor. Ele jamais acaba. A fonte é inesgotável. E o penhor deste amor é o Espírito de Deus no nosso coração. É um penhor contra o qual nós não podemos, uma força contra a qual não podemos. Então, a todo momento que eu quiser amar a Beth, eu a encontro ali. E ela me encontra também. Sua esposa também. Se for muito difícil, em vez de encontrar na cozinha ou na cama, encontre em oração. Porque quando ambos falarmos com Deus, teremos ido à fonte. O amor procede de Deus. Vejam uma outra coisa colocada aqui. No versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto se manifestou o amor. Eu gosto muito de café. No céu, eu vou gerenciar uma loja de café. E vou pegar o melhor café. Eu moro numa cidade que tem prêmio de café, o café Mugiano. Só que lá não tem um pé de café. Ele seleciona dos cafezais aí da Mugiana e tomamos lá. De vez em quando me dá uma vontade de tomar café, e eu digo, Beth, tem café? Ela, não tem, pode fazer. Que tristeza. Eu perco o gosto do café. Aí quando ela olha no meu rosto, ela diz, você quer com adoçante ou com açúcar? Falou, não, quero com você. Porque é o café que a Beth faz que traz o doce de que eu preciso. Mas, de vez em quando, eu sinto que eu estou pedindo demais. Beth, faça isso, Beth, faça aquilo. Num dia eu vou chamar Beth e ela vai falar, pois não, sargento. Há algo que eu tenha de fazer por ela. Ao longo desta vida, Beth já me viu morto, já me viu levantado, já me viu sem poder usar as mãos, já foi as minhas mãos, os meus olhos. E Beth, eu já dei de tudo para ela. As mulheres gostam de fazer, como é que chama? Facelift. Eu já dei um brain lift, levantamento de cérebro para minha mulher. É que ela teve 4 operações no ouvido, no último estava vazando líquido e era do cérebro. Foram descobrir, tinha um buraco lá, tiveram que operar, levantar o cérebro. A primeira mulher a fazer levantamento de cérebro para ficar bonita. Eu aproveitei e coloquei um chip de obediência.
Só não deu certo porque ela ficou surda. Então, não adiantou. Eu diria que, nesses anos de casamento, a pior coisa para mim foi quando eu tenho de me entregar pela Beth. Como dói. Quando eu digo entregar, é que a Bíblia diz o seguinte: nisto manifestou Deus o amor, em haver dado seu Filho. E o seu Filho demonstrou amor por nós, entregando-se pela igreja. Ele se entregou. E agora vem para mim e diz que eu tenho que me entregar pela Beth. Mas de onde fica o Vadislau? O negócio é esse: eu tenho minha vida, tenho o meu ministério, e a Beth vai ter que compreender Deus em primeiro lugar, não é isso? Claro que é. A Bíblia diz: Deus em primeiro lugar, buscai o reino de Deus, sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Mas a Bíblia também diz: aquele que não casa, cuida das coisas de Deus, mas quem casa, cuida de Deus primeiro e do cônjuge depois. E eu tenho de cuidar da Beth antes do ministério. Se não cuidar dela antes do ministério, eu estou invalidado para trabalhar na igreja. Aí eu descubro que entregar a Beth alguma coisa é entender que eu devo entregar a ela meu ministério. Não, espera, não vou entregar o pastorado para ela. Esse Deus me mandou. Eu vou entregar a ela a minha parte de pastoreio que cabe a ela. Em primeiro lugar, debaixo de Deus, eu sou pastor da minha mulher. Agora entendam, Deus me deu a alma de pastor da minha mulher e não forneceu o cajado. Eu não sou o dono, não sou o governo sobre ela. Mas aquele que ora com ela e ora por ela. E que diz a ela todas as coisas. Beth sabe dessa minha cobrança. Quem é casado não faz uma coisa sem o cônjuge saber. Não vai contar depois não, hein? É a mesma coisa de comprar um carro, depois falar: eu tenho tanta fé, Deus, comprei um carro, agora o senhor paga. É botar Deus no cantão. A gente faz isso com a esposa também, né? Aquele carro maravilhoso que saiu, como é que chama? Pode falar, ela não liga não. A gente chega: olha querida, eu não aguentei e comprei aquele carro. E a coitada fala: e onde que ficou meu vestido? Porque era do mesmo preço. Se o marido conversa com a mulher, como Cristo diz, um amigo conversa com o outro amigo, nós estaremos aprendendo esta entrega. Maridos, entreguem-se pelas suas mulheres, assim como Cristo se entregou pela igreja. É consultar, é orar com ela, é falar, é expor, é dignificá-la, tratando-a como igual que ela é. Lá no Velho Testamento, quando diz: farei uma auxiliadora que lhe seja idônea, a tradução melhor que eu já vi foi: farei uma igual que esteja ao seu lado, como que à sua frente, como que ao seu lado. Olha que complicação. Vou fazer uma igual, mas diferente, que reflita um ao outro a bondade, o amor, a verdade de Deus. E o casal tem de experimentar isso. Agora, eu sei, na minha e na sua casa vai ser difícil, porque você se entrega, elas vão abusar, não é não? A gente manda enfiar a mão no bolso direito, vão logo no esquerdo, onde a gente guardou o dinheiro, né? E a gente tem medo que Deus não cumpra a sua palavra. Vai que Deus mentiu. Deus não conhece minha mulher, hein? Deus tem poder para transformar qualquer pessoa, menos minha mulher. Não cremos no poder transformador de Deus. Pois olha, se você se entregar primeiro pela sua mulher, ela vai ser submissa. Porque não será uma submissão ao Senhor, mas ao amor. E por amor, o que a gente não faz, né? Joãozinho chegou lá no acampamento de jovens, estava doido para namorar, já estava com 12 anos, não tinha namorado ainda, quando ele viu a Joaninha, um pouco mais velha, mas muito bonitinha, tal, ele perguntou para Mariana: quem é ela? Quem é ela? Eu falei: nem adianta, ela gosta de menino que usa gravata borboleta.
No século XXI, gravata borboleta. No dia seguinte, o cara tinha pego um saco de lixo, feito uma gravata borboleta desse tamanho e apareceu na frente de todo mundo. O que a gente não é capaz de fazer por amor. Madre Teresa de Calcutá estava lá cuidando dos enfermos, passou um conterrâneo dela. Eu não faria isso nem por 10 milhões de dólares. E ela disse, eu também não. Por 10 milhões eu não faço. Mas o que a gente não faz por amor? Se o marido entregar-se pela mulher, entregar sua capacidade de liderança, sua força, por exemplo, dizer, querida, eu vou arranjar um segundo trabalho à noite para poder fazer frente às coisas de casa, ele dizer, não, querido, por favor, primeiro você fica comigo aqui em casa, depois trabalha, e eu vou trabalhar junto com você, eu vou ainda dá para ir na Lagoa do Abaeté lavar roupa, eu vou fazer alguma coisa para ajudar, vamos fazer juntos, mas já que você entregou sua posição, eu me curvo para fazer face às duas. Eu vou contar um caso curioso, Beth vai achar ruim, se ela achar ruim, ela dá uma piscada de olho, mas eu recebia R$800, cruzeiros, e tinha de pagar a casa, 230 por aí, tinha que fazer compra de supermercado, e o dinheiro dava. Dinheiro de missionário, mas era só para chegar até o fim do mês. Beth arranjou um emprego em que ela ganhava 700, quase o que eu ganhava. Uma amiga passou por casa, elas saíram e ela fez uma compra, a prestação do valor do que ela ia ganhar. Eu já tinha planos para aquilo lá, eu estava pensando em comprar terno, comprar Bíblia, né? Essas coisas boas que o pastor sonha. Mas estávamos ali num impasse, porque alguma coisa havia sido feita sem conversa. À noite, quando Beth disse, Lau, você não vem para a cama? Eu disse, já vou. Lau, você não vem? Eu estou aqui trabalhando. Aí aparece ela lá, né, que não pode deixar a casa sem governo. O que você está fazendo? Não, bem, eu estou aqui criando um sistema, não havia computador, eu criei um sistema de envelope. Eu pegava todos os gastos, dividia, por exemplo, tirava o imposto, tirava o dízimo, o que sobrasse era o líquido, dividia 70% para manutenção, casa, outras coisas, 10% para gratidão, 5% para Beth, 5% para mim, ia dando aquelas divisões aí, e punha no envelope as notinhas, e o dinheiro junto. Ela falou, para que isso? Eu disse, eu preciso treinar para poder garantir a casa, eu preciso treinar meus gastos. A Bíblia diz para eu não ficar devendo, a Bíblia diz para eu não ficar por fiador, nem tomar emprestado, uma série de coisas existem, e eu estou criando isso. Ela falou, posso fazer com você? E nós dois criamos o sistema. E por 2 ou 3 anos, nós fomos caxias do sistema. De maneira que hoje, atravessando o tempo, não temos dívida, podemos viver com nada ou com muito. Por quê? Porque o amor de Deus mandou que o seu Filho se entregasse, e o amor de Cristo manda que eu me entregue. E quando eu me sujeito às questões da família, e com o cônjuge saio com criatividade para tirar benefícios do que era duvidoso, a minha esposa se junta a mim. E vocês não sabem como o amor pode ser criativo. A Beth já chegou a fazer, usar a última farinha com a última banana para fazer um bolo para receber visitantes. E à tarde Deus já tinha providenciado com o que dar de melhor. Isto porque liderança e submissão são deposições aos pés do Senhor das nossas funções. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Nisto se manifestou o amor
de Deus em nós em haver enviado o seu Filho. E então, finalmente, nisto consiste o amor. Falamos da procedência, da origem, de como ele é manifestado em dar, em agir primeiro, em amar primeiro. E, finalmente, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Essa questão de marido querer mudar mulher e mulher querer mudar marido é o mais comum. O pastor recebe essa queixa sempre. Pastor, meu marido não muda, o que eu vou fazer? Eu quero ir para a igreja e ele não quer. Ora, fica em casa com ele, você não prometeu fidelidade a ele? Como é que ele vai crer que você é fiel a Deus, se você, a quem ele não vê, se você não cumpre a promessa que ele ouviu de quem vê? Ah, minha mulher nunca vai na igreja, pastor. Curve-se diante disso também, fique com ela, ame-a, dê testemunho de que você é capaz de deixar o céu e encarnar a humanidade dela, assim como Cristo deixou o Pai e veio ao mundo e encarnou nossa humanidade. Mas ali junto com ela, ali junto com ele, vivam o que se chama amar primeiro. Quem amar primeiro ganha. Temos de entender muito bem o que é amor, para não ser piegas. E brasileiro gosta de apelar para o amor nas horas em que ele está pecando e para a verdade nas horas em que os outros pecam, não é? É um dilema moral que tem no pecado, quase não dá para a gente lutar. Victor Hugo escreveu Os Miseráveis e o dilema é esse. Um policial que persegue um criminoso, esse criminoso se redime, se transforma num benemérito, quando ele então o alcança. E fica o dilema. O homem agora é bom, condena ou não? Vamos trazer a coisa mais para cá? Qual é o supermercado que tem grande por aqui? Extra? Tá. Nós dois vamos no Extra. E como é o mais provável que aconteça, você rouba alguma coisa e sai correndo. Eu estou dizendo que é mais provável porque eu sempre sou pego. E a polícia me prende ali. E você é mais rápido do que eu, mais magro, tudo sai correndo. O que eu faço? Eu sou crente. E a honra da Igreja Presbiteriana da Bahia? Eu largo a caneta. E dou nome, endereço, faço a descrição. E prevalece a verdade. Mas e o amor? Não, então eu mudo, já é 8 ou 80, né? Já que não pode falar a verdade, não entrego não. Eu não conheço, nunca vi mais gordo, não quero saber, não vou entregar, eu morro, cruzo o meu lábio. Mas e a verdade? Deus quer que falemos a verdade em amor. Marido e mulher precisam aprender isto, falar a verdade em amor. Com uma boa carícia, até injeção na testa a gente leva. Imaginem que eu diga àquelas pessoas que me prenderam: olha, vocês não me viram roubar, as câmeras aqui não podem provar, eu não tenho material nenhum e ainda não saí da loja. Certo? Mais do que isso, eu processo vocês e vou ganhar um dinheiro. Agora, se quiserem, está aqui meu documento, eu vou procurar aquela pessoa e tratar com ela da maneira bíblica. Vou trazer a verdade em amor a ela. Se convencer, nós dois voltamos aqui, ela paga o que roubou e eu ajudo a pagar 3 vezes mais, daí dá 4, nós vamos ficar bem quites. Se ela não aceitar, eu vou chamar uns 2 presbíteros. Tem presbítero forte, grande aí? Aqueles que não obedecem a Paulo, que são espancadores ainda, lembra? Paulo falou que não podia ter presbítero espancador. Traz um espancador e nós vamos lá conversar. Se não convencer, nós levamos para a igreja. E a igreja o disciplina. Aí então a igreja vai lá,
paga o que ele roubou, entrega o nome dele e depois vai evangelizar na cadeia. Mas se ele se arrepender, assumimos o pecado, pago por Jesus, assumimos a disciplina sobre o pecado e o ressarcimento sobre o pecado. E com o irmão pecador nós tratamos depois. Com a disciplina amorosa, que acolhe, que espreme tanto que saiu o pecado e ama tanto que o Espírito tem liberdade nele. Nisto consiste o amor, em amar primeiro, em desfazer o dilema. Agora, estamos terminando, deixe-me aplicar isto, ou implementar, de uma maneira mais direta. Você tem pendengas com o seu marido tem pendengas com você. Às vezes é uma questão de quilos, às vezes é uma questão de metros, depende se ela compra no açougue ou nas lojas pernambucanas. Às vezes é uma questão de aparência, às vezes é uma questão de tratamento, sua memória não vai bem, os últimos 10 aniversários você não deu presente, seja lá o que for, ou filhos, um prefere um filho, outro prefere outro, muito conhecido na Bíblia. Como é que a gente vai tratar esses casos? Deixe-me falar. Não existe jeito. Pecado não tem solução. Não tente solucionar você. A Bíblia dá maior esperança do que isso. O Espírito de Deus, Espírito de Jesus Cristo, muda seu caráter. E quando ele mudar seu caráter, você vai ver a obra de Deus, e vai falar com Deus, e só Deus muda a situação. Querem que eu repita? Você tem lá um problema com um filho que está entregue às drogas. Não adianta ficar falando mal dele para todo mundo, ainda que seja para pedir oração. Quando for pedir oração por ele, não fala o que ele fez. Fala, ele precisa e eu preciso. Mas não descreve o problema, porque senão ele se converte e não pode nem vir aqui. De tanto que o pessoal vai testar. Com seu marido também, com a sua esposa também. Mas peça assim, Deus, muda meu caráter de pai, para que eu ganhe meu filho. Já passei por aí. Muda meu caráter de pai. Muda meu coração. Isso está ao meu alcance, eu posso falar com Deus, o Espírito de Deus habita em mim, e o seu testemunho fala ao meu coração, garantindo que eu sou filho. Muda meu coração de pai, para que eu possa alcançar meu filho. E mudado o seu coração, Deus atrai o filho ao pai, porque é promessa dele, reconciliarei o pai com o filho. A mesma coisa entre marido e mulher. Peça a Deus que mude seu caráter. E uma vez que seu caráter estiver mudado, Deus é o que muda a situação. O grande problema é que em vez de termos vitória do pecado, sobre o pecado, nós somos vítimas do pecado e gostamos de ser vítimas. Mas Deus ganhou vitoriosos do amor. Pelo amor nós conquistamos. Mas o verdadeiro, aquele que procede de Deus, aquele que é manifesto em Cristo, aquele que transforma você primeiro. Experimentem isso. Teria muita coisa mais para falar, mas não caberia no nosso coração. A bênção do Senhor está para aqueles que querem ter o caráter de Cristo. O mundo fala personalidade, Deus fala caráter. O mundo fala eu, ego, self, Deus fala alma. Na sua alma, no seu coração, peça a Deus que transforme sua vida. A vida do outro, deixa para Deus. Deus o ama, Deus ama seu cônjuge, Deus ama seu filho, Deus ama seu amigo mais do que você. Receba o amor de Deus
transformador, sua vida transformada, você vai ver os milagres dele na vida dos outros que você queria transformar. Não somos deuses, somos criaturas, filhos de Deus por adoção, refeitos à imagem do seu Filho e enchidos com o seu poder. Nós vamos convidar para vir orar aqui. Quero convidar os casais que estão aqui, para uma renovação de votos. Isto é bíblico. Os judeus tinham uma festa, logo depois que estavam saindo do deserto e no deserto, de renovação da aliança com Deus. O sermão sobre a lei, pregado por Moisés, que se chama Deuteronômio, é um sermão sobre renovação do pacto. Eu quero convidar os casais que venham para fazer uma renovação do pacto. O milagre não está em vir aqui para que oremos. O milagre está que aquele que é fonte habita em você e ele quer que você concorde com a vontade dele. E quando você concorda com a vontade dele, é um milagre. E os milagres que saem daí desafiam a natureza. Vem e vamos orar aqui. Nosso coração não vai além do nosso peito. Somos tão pequenos no alcance que nossas mãos não vão além dos nossos gestos. Somos tão egoístas que os nossos passos seguem apenas onde queremos. Mas hoje nós queremos nos render àquele que nos salvou, teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez. Queremos que o nosso coração transcenda com teu poder de transcendência e alcance o coração do outro. Eu peço que tu faças meu coração alcançar o da Beth. Faça penetrar pelas dores para trazer luz ao seu sofrimento. Para conhecer a sua felicidade e me alegrar com ela. Que as minhas mãos estejam a seu serviço, que depois de ti, eu ame a ela, e depois dela os meus filhos, e da maneira como amo a ti, e a minha mulher e aos meus filhos, que eu ame os meus irmãos, e que este amor se frutifique pelo mundo. Agora, Pai, eu te peço que nossos pés caminhem para obras santas, que haja verdade prática naquilo que dizemos como um conceito, que haja ação deste amor, que haja mulher perdoando o marido, sem requerer nada senão o pagamento da cruz, que a nota paga na cruz pelo pecado seja bastante para nós, para perdoar. E eu digo isso com certa ironia, Senhor, porque já confessamos nossa pequenez. Não entendemos como é que atua esse teu poder, porque tua obra em Cristo na cruz excede o entendimento.
e a operação do Espírito do nosso coração vai mais profundo, e mais alto, e mais largo do que sequer podemos alcançar. Mas tua promessa é que Ele nos levaria lá. Eu não sei como Beth pode me amar, mas sei que pode. Eu sei que eu quero amá-la e sei que tu queres isto. Cada marido, cada mulher, cada filho, se houver aqui um incrédulo, Pai, pelo milagre do dia de Pentecostes, faça com que a palavra seja entendida na língua que esta pessoa vive, língua cultural, língua tribal, seja lá o que for, mas que penetre o coração e haja conversão. Porque da nossa parte nos curvamos, e não é porque nos curvamos porque queremos, mas porque tu nos constranges. Constrange mais, Senhor, a este amor. Em nome de Jesus. Amém.